Lucas 9, 46 ao 48. Vamos ler juntos? Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Pautado nesses versículos, o tema da minha mensagem nesta noite é: quem é o maior no reino dos céus? Ou quem de nós aqui na igreja é o maior no reino dos céus? E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês nesta noite é o desejo de todos nós, sem exceção, sermos, ou ser, falando no pessoal, o maior no reino do céu. Essa discussão que aconteceu entre os discípulos sobre quem ou qual deles seria o maior no reino dos céus, é o que nós também temos a tendência de trazer no nosso coração. Nós somos egoístas. Nós queremos que o nosso eu prevaleça. Queremos que a nossa vontade prevaleça. Nós também, por sermos egoístas, temos a tendência de nos autopromover. Pensamos e acreditamos que sem nós nada aconteceria. Tratando-se do reino do céu, muitas vezes nesse sentido de autopromoção, nós pensamos que a obra de Deus não poderá seguir avante sem nós. E pensamos também que somos os principais, ou talvez eu esteja sendo redundante aqui, pensemos que sejamos os protagonistas no reino dos céus. Os evangelistas dizem, embora Lucas não registre isso aqui no seu evangelho, mas Marcos e Mateus, eles registram que no caminho os discípulos vieram conversando entre eles quem porventura deles seria o maior no reino dos céus. Quando eles chegam a Cafarnaum, Jesus pergunta a eles sobre o que eles estavam conversando. E é claro que eles não respondem, porque ficam constrangidos. Porque logo após Jesus dizer, percebam que nos versos 43 a 45, Jesus ele diz que a sua missão era entregar a sua vida. Ele diz aqui nos versos que antecedem este versículo que ele se entrega, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Quando Jesus declara a sua atitude de autossacrifício, os discípulos não entendem o que Jesus estava para fazer, que ele ia se entregar e ressuscitar ao terceiro dia. Enquanto Jesus está sacrificando a sua vida, os discípulos estão preocupados com a autopromoção deles. Mas essa também é a nossa preocupação. A minha e a sua. A preocupação de todo pecador. Eu não me lembro se algum dia, entre nós discutimos quem de nós é o maior no reino dos céus. Mas lá no fundo do nosso coração, é essa a nossa preocupação. Então, a Bíblia nos lembra do nosso desejo pecaminoso de sermos o maior no reino dos céus. Nós temos esse desejo, nós queremos nos autopromover, por isso nós nos defendemos tanto diante de acusações injustas ou justas. Por isso nós fazemos questão de aparecer
Os discípulos estavam tratando o reino dos céus como um estado político, onde os estadistas que mais se destacassem ou que têm mais proeminência são os maiores num governo. Mas Jesus responde a eles o seguinte: o maior no reino dos céus é o menor. Nos versos 47 e 48, o Senhor Jesus diz assim: Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é grande. Por que Jesus pegou uma criança para exemplificar quem é o maior no reino dos céus? Primeiro eu quero dizer o que não significa ser como uma criança no reino dos céus. Jesus não está dizendo para nós sermos infantis, adultos infantilizados, pessoas milindradas que por qualquer razão ou por diversos motivos fazemos birra, batemos o nosso pé. Mas quando Jesus pega uma criança, nos dias de Jesus, as crianças não tinham tanta importância como tem nos nossos dias. Hoje é engraçado que a criança tem mais importância do que os adultos, né? Nos dias de Jesus, as crianças não comiam primeiro. Não tinha essa questão de crianças primeiros e adultos depois. Eu estava ouvindo um pastor pregar nesse texto para o meu aprendizado, e eu achei interessante que ele disse o seguinte: olha, na minha época, adulto comia primeiro e criança come depois. Hoje, criança come primeiro e adulto come depois. E eu sei que quando eu estiver velho, eu vou continuar comendo depois. Ou seja, ele nunca, na perspectiva dele, terá a prioridade. Hoje as crianças são elas que mandam, não é verdade? Elas escolhem o que querem comer, o que querem vestir, o que querem assistir. Algumas crianças escolhem se querem ou não vir ao culto, por exemplo. Mas nos dias de Jesus, as crianças eram menosprezadas. É interessante que, quando Jesus vai exemplificar quem é grande nos céus, ele não cita Abraão, ele não cita Moisés, ele não cita nenhum dos profetas, ele não cita um exemplo de fé, um homem poderosamente usado por Deus, mas ele pega uma criança desprezada, uma criança indefesa, uma criança dependente dos seus pais. Quando Jesus diz que para nós sermos grandes no reino, o maior no reino dos céus, tem que ser como uma criança, Jesus está nos lembrando, irmãos, que diante do Pai, eu e você somos frágeis, dependentes e pequenos. O maior no reino dos céus é aquele que tem a humildade de uma criança. Humildade de entender que eu dependo de Deus. Humildade de entender que eu não posso salvar a mim mesmo. Humildade de entender que eu não posso fazer nada através de mim mesmo. O maior no reino dos céus, de acordo com Jesus, é aquele que é humilde. Jesus, em Mateus 18:3, Mateus, quando registra essas palavras de Jesus, Mateus diz que Jesus falou que o maior
é aquele que é convertido. E para ser convertido é preciso humildade. É preciso reconhecer a necessidade de Cristo, a necessidade de um Salvador. O maior é aquele que sabe que nada é. O maior é aquele que reconhece que é pequeno. Jesus, ele vai dizer também, ainda em Mateus 18, agora no versículo 4, que o maior no reino do céu precisa se humilhar e receber a Cristo como o seu Senhor. Nós precisamos entender que o que Jesus está nos ensinando aqui é que só há um maior na igreja, e esse é Jesus. Todos nós somos pequenos. Todos nós precisamos receber Jesus, assim como uma criança necessita do auxílio, assim como uma criança depende dos adultos, assim como uma criança não tem poder de decisão por ela mesma. Afinal de contas, aqui na igreja, quando nós vamos tomar alguma decisão, quem de nós pergunta algo para uma criança? Uma criança, ela só obedece. Nós devemos humildemente reconhecer diante de Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus e que só há um maior na igreja, nós aprendemos a ter a posição que Jesus diz aqui neste texto. Aqui em Lucas 9:48, no finalzinho, Jesus diz assim: porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Lá em Marcos 9:35, Jesus vai dizer o seguinte, Jesus disse o seguinte: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quando nós entendemos que Jesus é o único grande no nosso meio, nós entendemos qual é a nossa posição na igreja. E a nossa posição é de servo. A Bíblia traduz como servo, mas a palavra aqui é escravo. Qual o direito de um escravo? Escravos não têm direitos. Escravos só devem obedecer e servir aos outros. É interessante que nós, na nossa preocupação de sermos maiores do que os outros, na nossa preocupação com o nosso ego, muitas vezes nós tomamos algumas atitudes no reino dos céus. Eu não vou fazer isso porque o meu ego foi ofendido. Eu não vou fazer isso porque eu não concordo com isso. Mas o Senhor dos senhores, não levando em consideração o fato de ser Deus, Ele se esvaziou e se fez servo para nos dar o exemplo. Quero lembrá-los que o reino dos céus é para aqueles que são servos. Quando Jesus nos converte, Ele nos faz servos dele e servos uns dos outros. No reino dos céus, portanto, não deve haver espaço para o nosso ego. Nós devemos mortificar a cada dia o nosso eu, a nossa vontade.
Não há espaço no reino dos céus para pessoas que querem ser servidas e não servirem. Não há pessoas no reino dos céus para pessoas que querem proeminência. Bobagem. Eu vou contar de novo essa história pela 1000ª vez, da irmã do bolo, do reverendo Ronaldo Lidório. Porque aqui na igreja está cheio de irmã e irmão do bolo. Em todo lugar está assim. Toda igreja tem uma irmã que faz o bolo, não é não? De aniversário. E o Ronaldo Lidório conta que foi pregar no aniversário de 50 anos de uma igreja. Bolo bonito, parece que escreveu o nome de todos os pastores que passaram nesses 50 anos pela igreja. Acabou o culto, o pastor foi agradecer. Obrigado, fulano, obrigado, ciclano, obrigado, tal. E ele esqueceu de agradecer a irmã que fez o bolo. Segundo o Ronaldo Lidório, do púlpito onde ele estava, atrás do pastor, ele conseguiu ver o semblante daquela mulher mudando. E o Ronaldo sabia quem tinha feito o bolo, porque o pastor já tinha contado para ele. Ele falou, colocaram o bolo em frente ao púlpito aqui, antes do culto. E o Ronaldo disse, que bolo bonito. E o pastor da igreja apontou, foi aquela irmã que fez. E no final do culto, ele se aproxima daquela irmã e diz o seguinte, irmã, que bolo bonito que a senhora fez, parabéns, parece estar muito delicioso. E a irmã responde, pastor, mas o ano que vem não vai ter bolo. Por quê? Por que ela deu essa resposta? Porque o nome dela não foi citado. No fundo, nós queremos os créditos. Fui eu que fiz. Fui eu que corri atrás. Esse é um trabalho de tal ministério. Mas Jesus nos ensina que esse tipo de atitude é uma atitude de pessoas que precisam de conversão, precisam de mudança, precisam entender que só há um maior na igreja, e esse é Jesus. Que nós somos servos uns dos outros. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso ego precisa morrer no caminho do discipulado. Nós precisamos negar a nós mesmos. O reino dos céus é para os humildes de espírito. É para aqueles que reconhecem que são pobres e precisam de Jesus. Que Deus nos ajude a entender que há só um grande no reino dos céus. E o nome dele é Jesus. Que Cristo cresça nas nossas vidas e nós diminuamos.